Boa tarde, amigos, irmãos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos à nossa série de estudos sobre o tema, vejamos aqui, a oposição ao cristianismo e a defesa da fé. Vamos ler então o nosso texto, que se encontra em 1 Pedro 3,15, que diz assim: Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, o assunto de hoje, aí está, é a heresia do arianismo e a defesa da fé. Isso, claro, lá no cristianismo primitivo, ali pelo IV e V século, que vai se desenrolar esse assunto, e estaremos fazendo aqui uma defesa da fé sobre esta heresia lá do arianismo. Para tanto, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, honrado seja o teu santo e glorioso nome. Somos-te gratos por mais um estudo neste domingo. Que o Senhor possa nos abençoar na compreensão desse estudo e que tudo que aprendermos aqui possa servir para a nossa edificação e para a honra e glória do teu nome. Oramos no nome cujo nome está sobre todo nome, Jesus, nossa alegria e esperança de salvação. Amém. Muito bem, aí está então a heresia do arianismo e a defesa da fé. Vamos ler o nosso texto básico hoje, que se encontra em Filipenses 2, 10 e 11, que diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem, então estaremos discorrendo sobre esse assunto do arianismo, porque o arianismo foi uma das maiores, das maiores heresias que se deu lá pelos meados do século IV. E essa heresia, ela foi assim denominada por derivar-se do nome de Ário, ou seja, também entendido como Arius, né? Presbítero de Alexandria, lá no Egito, e foi combatida por apologistas da igreja cristã primitiva. A pergunta que cabe nesse contexto é: era Jesus verdadeiramente Deus em carne ou era Jesus um ser criado? É o que nós trataremos aqui. Era Jesus Deus ou apenas algo como Deus? Né? Arius defendia a ideia de que Jesus foi criado por Deus como o primeiro e mais importante ato da criação. O arianismo, então, é a crença de que Jesus era um ser criado com atributos divinos, mas não era divino em si mesmo. Ou seja, a divindade não estava nele em si mesmo. Hoje nós veremos um vídeo sobre a história do cristianismo a partir do momento em que o imperador Constantino decreta o fim das grandes perseguições aos cristãos. Nós vimos já nos estudos anteriores, principalmente no domingo passado, aquela grande perseguição e, claro, muitos apologistas ali, eles até arriscavam suas vidas e iam ao imperador para
aos imperadores para não punirem, não sacrificarem os cristãos, né? Alguns às vezes eram atendidos, outros não. Okay? Mas nós vimos que Constantino realmente ele cessou com aquelas barbáries, né? Aquele extermínio contra os cristãos. E esse vídeo vai abordar essa fase após ali, já na sequência de Constantino. Nós paramos lá nos estudos anteriores, nós paramos ali no início do governo de Constantino. E aí também nós veremos nesse vídeo ainda essa abordagem da questão dos arianos. Também vai, dentro dessa história ali do cristianismo, também vai se falar nesse arianismo, ou seja, aqueles que defendiam as ideias do arianismo. Então, eles eram chamados de arianos, ok? Bom, esse vídeo de hoje nós vamos passar para vocês. Ele faz parte de um seminário teológico lá da Igreja Batista em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, e eles têm lá uma parceria com o Seminário Batista Sul Mato Grossense, ok? Então é muito interessante, vocês vão ter oportunidade de conhecer esse trabalho, um trabalho muito bom. Tem aí no YouTube, quem quiser depois assistir lá toda a série, né? Nós vamos passar uma parte aqui hoje, mas eles têm lá no YouTube toda a série. Se não me engano, são 6 partes, né, nessa série, 6 capítulos. E hoje nós vamos compartilhar com vocês aqui o segundo capítulo desta série deles, que fala exatamente dessa fase que nós estamos tratando hoje. Ok? Então estejam atentos, nós vamos então começar o vídeo. Você concorda que igreja e Estado devam andar distantes, que as duas coisas não podem se relacionar, não tem nada a ver uma com a outra, que o Estado precisa ser laico? Bom, houve um tempo em nossa história em que a igreja se tornou a igreja oficial, a igreja imperial, onde o relacionamento do cristianismo e Estado foi tão íntimo que trouxe grandes consequências para a nossa história. Esse é o tema do segundo episódio da nossa série da história do cristianismo como você nunca viu antes. Seja bem-vindo ao nosso segundo episódio da série A História do Cristianismo como você nunca viu antes. Esse é um projeto da Escola do Discípulo em parceria com o Seminário Batista Sul Mato Grossense e a Primeira Igreja Batista em Campo Grande. Então, se você deseja se preparar para o ministério, estudar teologia, formação ministerial, acesse o site do seminário, conheça um pouco mais sobre eles. Está aparecendo aqui na tela e também na descrição do nosso vídeo. No último episódio nós vimos como que a igreja foi perseguida durante quase 300 anos, principalmente pelo Império Romano. Mas agora, com a conversão de Constantino, as coisas se transformam radicalmente e trazem grandes consequências para a nossa história. O ano é 324 e agora Constantino é imperador de todo o Império Romano. E ele se achava no direito de estabelecer as normas da igreja, de ter um profundo relacionamento com a igreja, e ele mesmo se dizia como o bispo dos bispos. Ele queria trazer ordem, ele dizia que a igreja seria o cimento do império. Por mais que eu não atribua a Constantino todos os males, é difícil tirar da mente de alguém que foi educado para governar e ser o primeiro, e ser o cabeça, se tornar servo de todos. Não cabe. E claro que isso ia trazer algumas grandes mudanças em toda a igreja. A principal mudança que nós já podemos dizer aqui é que o cristianismo não é mais perseguido. Lembra no último episódio que nós contamos todas aquelas histórias que por 300 anos a igreja foi perseguida, mas agora não existe mais perseguição. Agora os cristãos são livres para ir e vir. O cristianismo não é visto mais como um culto ilegal, ele passa a ser legalizado.
Mas o Constantino, através da história eclesiástica do Eusébio, que compila esses documentos, ele vai baixando paulatinamente outros decretos que beneficiam a igreja em várias esferas, tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, material, quanto do ponto de vista da autoridade que a igreja passa a ter também no meio social que ela existe. Então isso é uma consequência importante, porque numericamente os cristãos não representam a maioria da população, mas é dado a eles um poder, vamos dizer assim, bastante significativo. Gente, imagine só, você está sendo perseguido durante 300 anos, os cristãos estão sendo mortos, torturados, os livros estão sendo queimados, os ambientes religiosos estão sendo destruídos, e agora o imperador se converte, agora o imperador se torna íntimo dos cristãos. Claro que para muitos, ou para a maioria, isso foi visto como um ato de Deus, foi o próprio Deus quem trouxe libertação e salvação. Então a igreja começou a se relacionar com Constantino com bons olhos, de uma maneira positiva. Isso abriu espaço para que surgisse a teologia oficial. A galera agora começou a estudar mais sobre o cristianismo, a construir uma teologia favorável ao Império Romano. Eles viam com bons olhos Constantino como se fosse um homem de Deus, alguém que veio realmente trazer mudanças profundas para a igreja. Mas claro que algumas pessoas vão questionar se Constantino se converteu de verdade. Será que foi uma experiência verdadeira? Ou apenas ele usou daquela premissa, se não pode com eles, junte-se a eles, se foi apenas uma estratégia política? Enfim, esse não é o nosso foco aqui. Mas é importante dizer que vários historiadores realmente dizem que Constantino ele era sincero na sua fé. Ele realmente teve uma experiência com Deus, ele amava o cristianismo, até mesmo a sua mãe também era cristã e amava o cristianismo, só que talvez Constantino não conhecesse tanto assim sobre a teologia cristã, por isso ele nunca se envolveu realmente, ele acabava se envolvendo em alguns rituais pagãos ao mesmo tempo, só que ninguém tinha coragem de levantar a voz para ele, afinal ele era um imperador, como alguém ia chegar para o imperador e falar que ele estava em pecado, e havia algumas coisas complicadas, e Constantino ele foi batizado apenas no final de sua vida. Mas nós não podemos questionar, o próprio Constantino começou a se envolver na construção de novos templos, o Constantino se envolveu na construção da primeira versão, a versão 1.0 da Basílica de São Pedro, a grande Basílica de São Pedro em Roma. Ele programa a construção da primeira basílica, ou Catedral de São Pedro. Lembrar que aqui lá existe, não é, essa vem do tempo da Reforma, né? Mas ele constrói na cidade de Roma uma basílica, uma catedral, e os modelos são modelos romanos, né? Não são modelos. Qual o modelo que vai se usar para uma igreja que já possuía prédios, mas não tinha prédios, vamos dizer assim, vistosos e com essa finalidade? Ele vai construir a partir de paradigmas romanos. Logo que Constantino se tornou o dono de tudo, ele resolveu primeiramente mudar a capital do império. Constantino queria trazer a velha glória do Império Romano e ele achava que a cidade de Roma já não estava num lugar muito estratégico, então ele vai para a cidade de Bizâncio e funda uma nova capital, a cidade de Constantinopla. Sim, Constantino colocou o nome dele mesmo na nova capital, o que era comum naquele tempo, afinal os imperadores gostavam de se autogloriar. Quando ele se vê com todo o poder, ele é um estrategista e ele entende que Roma não está no centro do império. Tudo o que representa econômica e politicamente faz com que o Constantino leve a capital para onde hoje é Istambul, batizado Constantinopla, a nova Roma, e de fato uma cidade magnífica. Não à toa os otomanos buscaram tomá-la até conseguirem. Mas quais foram os impactos da conversão de Constantino para a igreja? Além da liberdade dos cristãos, uma das principais mudanças foi nos cultos. Porque durante 300 anos os cristãos se reuniam escondidos, eles eram perseguidos, eles se reuniam nas casas das pessoas, em pequenos grupos, se reuniam nas catacumbas, se reuniam nas cavernas, mas agora que o cristianismo é legalizado, começaram a surgir os templos, as basílicas, as grandes construções. Uma igreja que o imperador vai frequentar e vai participar não pode ser mais uma igreja desprovida de pompa, circunstância e de utilização de algumas coisas que os cultos pagãos possuíam. A introdução do incenso, de símbolos que não pertencem e não estão representados biblicamente,
passam a ser incorporados ao culto cristão. Uma outra grande mudança é que a igreja sempre foi protagonizada pelos pobres. A maioria das pessoas eram pessoas pobres que buscavam esperança no cristianismo, conforto no cristianismo, mas agora que o cristianismo faz parte do império, que o próprio imperador se converteu, então as elites começaram a fazer parte da igreja, as pompas do Império Romano começaram a fazer parte do cristianismo, as riquezas começaram a ser vistas como bênção divina, com bons olhos, as liturgias foram transformadas, incensos começaram a ser usados, os ministros começaram a usar novas vestimentas, houve uma grande transformação daquela comunidade de pessoas simples que se reuniam nas casas, louvavam e adoravam Jesus Cristo, e agora foi transformada em grandes liturgias, dentro de grandes templos, dentro da grande Basílica de São Pedro, construída por Constantino, e tantos outros templos. Bispo agora não é só um bispo que trata de questões espirituais, é um bispo que trata também e passa a ter poder de decisão perante o mundo civil, onde as reuniões, conciliares têm esse poder para decidir. Os poderosos estavam se envolvendo cada vez mais com a igreja, e aos poucos a igreja ia tendo cada vez mais relação estreita com o próprio imperador. A igreja agora começou a imitar alguns costumes do império, não só nos seus cultos, mas até mesmo nas suas estruturas, na hierarquia. Aquela porta estreita que Jesus disse que as pessoas deveriam passar, parece que se alargou um monte, e as pessoas estavam indo aos montes por essa direção. Para muitos, a vinda de Constantino foi vista com bons olhos, mas é claro que teve uma galera que começou a reagir. Esse desejo de controle, houve reações, nem tanto por convicções, mas porque querem reagir a essa teologia imperial que tenta, controlar todas as mentes e corações. E um desses movimentos foi o monasticismo, os monges. Os monges não surgiram nessa época, mas foi nessa época que o monasticismo do Oriente, do Egito, começou a ganhar muita força, porque tinha uma galera que começaram a olhar para aquela igreja que estava se envolvendo com o império e dizendo: isso não está legal, isso não está certo, a igreja está se corrompendo, estão se envolvendo com os poderosos, está perdendo a essência do cristianismo, nós precisamos voltar ao cristianismo raiz, nós precisamos voltar à adoração, à contemplação, à simplicidade, à pobreza. E muitos, e quando eu digo muitos, é muitos mesmo, milhares de pessoas começaram a fugir para os desertos, e começou o movimento do monasticismo, os monges. Os monges reprovam uma vida cristã frouxa, vamos usar assim. Aí entra os dois lados da moeda, Começa como um movimento de espiritualidade, vitalidade, de sinceridade, trabalho e oração, mas que com o passar do tempo leva também a um legalismo. A própria palavra monge vem do grego, que significa solitário. Foram pessoas que começaram a andar sozinhas pelos desertos, buscando uma vida de simplicidade, de adoração, de contemplação. Milhares de pessoas começaram a se juntar a esse movimento. Aos poucos começaram a surgir os monastérios do Oriente. Nós ainda não estamos falando dos monges do Ocidente, que vai ter um grande impacto na época da Igreja Católica, no fim do Império Romano, mas esse é tema para o nosso próximo episódio. Esse tipo de vida solitária muitas vezes não era rejeitada pela igreja, a igreja até que tolerava: deixa eles lá, eles não estão causando problema para nós, deixa o povo viver sozinho no deserto. Alguns bispos, inclusive, tinham bons relacionamentos com os monges, mas com o tempo, dentro desse próprio movimento, começou a surgir um certo orgulho, porque os monges começaram a pensar que eles são os verdadeiros cristãos, que todos os outros estão errados. Essa é a forma verdadeira de servir a Jesus, abrir mão de todas as suas riquezas, abrir mão de tudo que você tem e ir viver solitário no deserto. Enquanto os monges fugiam para o deserto, mas não rompiam seus laços com a igreja, tinha aquela galera que simplesmente dizia que a igreja se corrompeu e romperam com a igreja e diziam: nós somos a verdadeira igreja. Vários movimentos desses surgiram, mas um dos principais foram os donatistas, os seguidores de um cara chamado Donato. Eles tinham algumas razões políticas, mas a principal razão teológica é porque eles diziam que a igreja tinha se corrompido, a igreja se tornou Nutella. Gente, tudo aquilo que eles desprezavam do Império Romano quando eles eram perseguidos, agora começou a fazer parte da igreja, e eles diziam que isso era
inaceitável. Nós precisávamos voltar para o cristianismo raiz, nós precisamos rejeitar tudo que é do Império Romano e viver o cristianismo de verdade, se preocupar com o pobre. A igreja se tornou opressora, a igreja não olha mais para as pessoas simples, a igreja se tornou algo elitizado demais, só os poderosos estão controlando e fazendo parte de tudo isso, e os donatistas então romperam com a igreja. Esse movimento foi um movimento muito forte que ficou principalmente no norte da África, e dentro desse movimento donatista tinham inclusive pessoas que eram até mesmo terroristas. O problema também dos donatistas é que eles acabam se extremando e tendo não propriamente uma criação, mas se ligando a movimentos que lutavam contra o próprio Império Romano. Então ele acaba se tornando em algum momento um movimento de orientação teológica espiritual e se misturando com o movimento guerrilheiro, né, como os zelotes, né, acabam se ligando a esse tipo de postura. E esse movimento permaneceu por muito tempo, inclusive até a época dos papas, como nós vamos falar nos próximos episódios. Desde sempre a igreja enfrentou controvérsias teológicas. Como nós vimos no último episódio, o gnosticismo, os seguidores de Marcião, e não foi diferente na época de Constantino, mas agora existe uma grande diferença. Agora a igreja tem profundas relações com o Estado, e o Estado tinha todo o interesse em acabar com as discussões e intervir e determinar as coisas. Isso fez com que, quando surgissem novas ideias ou novas controvérsias, ao invés das pessoas debaterem publicamente, conversarem sobre seus argumentos, tentarem convencer as pessoas ou a igreja, eles iam até o imperador e tentavam convencer o imperador das suas ideias. Então, se alguém tivesse uma nova grande ideia, uma interpretação bíblica diferente, ao invés de levar para a igreja e para as pessoas, eles chegavam no ouvido do imperador dizendo: imperador, então, tem uma nova ideia aqui, eu acho que a Bíblia tem que ser interpretada de um outro jeito, eu acho que tem que ser assim. Se eles convencessem o imperador disso, o imperador determinava aquilo que estava certo. Isso trouxe grandes problemas e grandes controvérsias, como, por exemplo, a grande controvérsia dos arianos, o arianismo. A controvérsia ariana foi a principal controvérsia dos primeiros séculos da igreja. Ário foi um teólogo egípcio da cidade de Alexandria, e ele acreditava que Jesus não era plenamente divino. Principalmente isso, que Jesus era uma criatura de Deus, a mais elevada, a mais poderosa, e que Jesus tinha criado todas as coisas, mas que Jesus não poderia ser divino como Deus. E Atanásio foi um teólogo da igreja também, o principal opositor de Ário. E ele dizia basicamente duas coisas. Ok, se Jesus não é Deus, ele é apenas uma criatura, então nós temos um problema. Porque uma criatura não pode redimir outras criaturas, não pode salvar outras criaturas, porque ela é apenas uma criatura. Outro problema, se Jesus é uma criatura, e a igreja ora a Jesus e adora Jesus, então a igreja é culpada de idolatria e não pode ser aceita por Deus. E essa controvérsia foi tão grande que praticamente dividiu a igreja em duas. A partir de agora eu vou usar dois termos para nós entendermos melhor. Por um lado nós temos os católicos, e eu não estou falando aqui dos católicos apostólicos romanos, eu estou falando dos católicos que acreditavam tradicionalmente na teologia da Trindade. E por outro lado nós tínhamos os arianos, esses que acreditavam que Jesus não era completamente Deus como nós dizemos, e isso fez com que a igreja praticamente se rachasse a tal ponto que o próprio imperador Constantino resolveu intervir nisso. E pela primeira vez, Constantino, que ele já estava com essa ideia antes, resolve convocar o primeiro Congresso Mundial dos Crentes, ou o primeiro concílio, o Concílio de Niceia, que se reuniu na cidade de Niceia no ano 325. E esse foi um dos principais eventos da história da igreja, porque antes os cristãos eram perseguidos, os líderes não se conheciam pessoalmente, apenas trocavam cartas, e agora, patrocinados pelo Império, patrocinados por Constantino, todos os grandes líderes do cristianismo do mundo inteiro se reúnem em um só lugar. Pela primeira vez eles se encontraram, eles podiam se ver face a face, pela primeira vez eles puderam celebrar juntos a sua fé e a relevância do cristianismo. Há muitos registros de que o Concílio de Niceia foi um grande evento muito importante para a história da igreja cristã. O imperador Constantino, já convertido ao cristianismo, convoca todos os bispos da igreja para a cidade de Niceia, e ali naquela cidade, durante essas reuniões teológicas, esses debates teológicos, o arianismo é identificado como uma heresia. Não foi mais considerado como uma opção teológica,
mas como um desvio doutrinário. E então, os arianos foram excluídos da igreja. A decisão foi a favor dos católicos. Eles rejeitaram os arianos, eles criaram um novo credo, que agora dizia sobre o poder de Jesus Cristo e quem Jesus Cristo era. O credo niceno, ele é um desenvolvimento teológico do credo apostólico, do qual nós já falamos. E ele desenvolve um pouco mais sobre a natureza de Jesus. Enquanto o credo apostólico dizia apenas: creio em Jesus, Filho unigênito de Deus, o credo niceno diz: nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, é da mesma substância de Deus. Então, o credo niceno, uma das grandes porções dele é a porção cristológica. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, mediante o qual todas as coisas vieram a existir, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, que para nós homens e para nossa salvação desceu e se fez carne, fez-se homem e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu e virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo, aos que dizem, pois, que existiu quando o Filho de Deus não existia, e que antes de ser concebido não existia, e que veio à existência a partir das coisas que não são, ou que foi formado de outra substância, ou essência, ou que é uma criatura, ou que é mutável ou variável, a estes a Igreja Católica anatematiza. Como a gente pode perceber, esse credo de Nicéia foi justamente uma afronta contra os arianos, foi um decreto contra aqueles que não acreditavam na doutrina da Trindade. No concílio de Nicéia, então, os arianos foram rejeitados, o que fez com que o próprio Constantino dissesse que eles deveriam mudar de pensamento ou então eles seriam expulsos do império, eles seriam exilados. Acontece que logo depois do concílio, uma galera chegou lá no ouvido do Constantino com alguns argumentos, falou: Constantino, eu acho que você não entendeu muito bem o nosso pensamento, deixa a gente explicar aqui como é que funciona esse negócio dos arianos. E os arianos acabaram convencendo Constantino de que eles estavam certos, e Constantino mudou de ideia, mesmo com o concílio dizendo que eles estavam errados. Constantino mudou de ideia e acabou expulsando e exilando alguns católicos. Mas é interessante entender que o próprio imperador era um ariano. O próprio imperador acreditava naquilo que a igreja julgou ser uma heresia. Era mais fácil convencer o Império Romano, as religiões do Império Romano, de uma posição ariana, porque a fé trinitária ela era inédita, não havia precedentes para aquele tipo de argumentação. As pessoas não estavam acostumadas com um Deus que é uma essência e 3 pessoas. Então, politicamente ou racionalmente, era mais fácil argumentar pelo arianismo. Então, até politicamente, era melhor para Constantino ser ariano para conservar a sua influência em vários outros setores do império. Eu sempre vi Constantino já desde sempre inclinado a essa posição ariana, que era mais fácil de defender, era mais aceita politicamente, ela tinha mais relação com as outras crenças da época, e então ele desde sempre já fica mais pendente ao arianismo, e a história mostra para nós que ele ficou do lado errado da controvérsia. Apesar de ser o imperador, apesar de ter o poder político, a igreja e o labor teológico não se curvou ao poder político, não se curvou ao poder do imperador. Isso para mim é um grande testemunho. Esse conflito entre os católicos e arianos permaneceu muito forte, praticamente dividiu a igreja em duas dentro do império. O próprio Constantino, durante quase toda a sua vida cristã, ele foi ariano. Inclusive, no final da sua vida, quando ele foi batizado por um cristão ariano. E essa controvérsia ariana, ela permaneceu muito forte por muito tempo, dividindo muitas igrejas, fazendo com que muitos fossem exilados, até que surge o novo imperador Teodósio.
Teodósio assume o poder do Império em 379 e no ano 381 ele resolveu intervir nessa discussão que estava acontecendo entre os católicos, entre os arianos, dentro dessa divisão que existia na igreja. Então ele convocou um novo Congresso Mundial dos Crentes, um novo concílio, agora o Concílio de Constantinopla, para poder colocar um ponto final nessa história e resolver de uma vez por todas essa controvérsia ariana. E finalmente nesse concílio, no ano de 381, na cidade de Constantinopla, foi que os católicos saíram vencedores. Eles decidiram que o credo niceno, que a ideia da trindade é que estava correta e os arianos deveriam ser rejeitados. Mas uma outra grande mudança também aconteceu. Finalmente, o imperador Teodósio faz com que o cristianismo se torne a religião oficial do império. Até agora, o cristianismo não era a religião oficial, era a religião tolerada e tinha bons relacionamentos com o império, principalmente na época de Constantino. Mas agora, com Teodósio, ele faz com que o cristianismo se torne a religião oficial. Muito bem. Nós estamos vendo aí agora, vocês viram aí o nosso vídeo, né? Colocado aí de uma forma bastante interessante, precisa, né? Sobre a história da igreja nesse período ali, né? Ali do período de Constantino até mais à frente um pouquinho, ali no século IV, né? E nós vimos que a heresia de Ário, né, o arianismo, né, ela se enquadra no campo da cristologia no tocante ao entendimento, como é que eu diria, teológico que se tem da trindade divina, né, a doutrina da trindade, ou seja, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se eles negavam a divindade do Filho, essa trindade não se sustentava. Isso era negado pelo arianismo dessa época. E até hoje, né, ainda existem aqueles que partilham dessa ideia de que Jesus não é Deus. Se vocês fizerem um pequeno esforço mental, vocês vão identificar um ou outro grupo, né, atualmente aí, que se diz, digamos assim, cristão, né, que defende ainda essa ideia, mais ou menos nesse sentido aí. E esse estudo tem sido importante para nós, porque tanto da história da igreja, para a gente contextualizar, né, os assuntos, nós estamos tratando da defesa da fé, da oposição ao cristianismo, e nós estamos vendo que a oposição ao cristianismo ela não se deu só de forma externa, né, tanto na política, na filosofia, que nós veremos mais à frente, muito mais sobre isso, mas ela também acontece internamente, dentro da própria igreja, com as diversas tendências teológicas. Nós vamos abordar bastante isso aí pela frente. É uma coisa muito importante para os dias de hoje, né? Então, para finalizar esse nosso estudo, eu vou passar agora a demonstrar algumas passagens bíblicas que se referem a Deus e a Jesus, porque, na verdade, o vídeo ele não tinha como propósito entrar em detalhes, até por causa do tempo. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer aqui para vocês textos do Velho Testamento e do Novo, mostrando que lá você tem a abordagem divina de Deus, e aqui no Novo Testamento nós temos também essa abordagem divina de Jesus, mostrando esse paralelo, né, de Deus e de Jesus. Eu vou mostrar aqui alguns textos, vamos colocar aqui o primeiro. Veja aí, ó, Gênesis 1, né, capítulo 1, versículo 1, que é o primeiro, né, versículo lá da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tá certo? Então, em João 1, versículo 3, já no Novo Testamento, nós temos: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tá? Foi tudo feito por intermédio dele.
Então está lá no Velho Testamento e aqui no Novo esse paralelo, tá certo? Vamos ver aqui um outro, que são muitos, tá? Mas eu vou apresentar alguns aqui, poucos, né? Para não tomar muito nosso tempo. Isaías 41:4 diz assim: quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Agora veja no Novo Testamento, Apocalipse 1:17, diz assim: e eu, quando o vi, caí a seus pés, tá certo? João lá, né, em Apocalipse falando, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou quem? O primeiro e o último. Ora, isso aqui é uma abordagem à divindade, a Deus. Ele está dizendo aqui, o próprio texto, né, lá de Apocalipse, está falando exatamente isso. Vamos ver mais uma aqui, nosso terceiro, Isaías 45:23, diz assim: por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda língua. Observe que, isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, Filipenses 2:10 e 11, diz assim: para que o nome de Jesus se dobre, todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso está lá. É impossível você ler textos como esse aqui e querer defender a tese de que Jesus não é Deus. Tá certo? Então eu estou mostrando aqui esses textos para que vocês possam colocar, para que a gente possa verificar na Bíblia exatamente como deve ter sido feita essa defesa lá, né, na época lá do cristianismo primitivo, lá pelos apologistas. Então a gente está vendo aí. Bom, querem mais algum exemplo? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui mais algum. Eu até separei mais, mas pensei que talvez não fosse dar tempo. Nós já estamos aí com mais ou menos 36 minutos, né? Estamos já bem adiantados. Olha um outro texto aqui. Salmo 45, versículo 6, diz assim: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, e o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Salmo, lá em Salmo. Agora, vamos ver em Hebreus 1, versículo 8. Quem tiver aí a sua Bíblia em mãos pode acompanhar, ok? Diz assim, Hebreus 1, 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, século de equidade e o cetro de teu reino. Verificaram aí a comparação, né? Esse paralelo entre o Velho e o Novo Testamento? Vou repetir, no Velho ele está dizendo: o cetro do teu reino é um cetro de equidade. E aqui no Novo Testamento ele diz que é cetro de equidade e é o cetro do teu reino. Tá? Se referindo aqui a Jesus, a Cristo. Ok? Querem mais? Bom, vamos ver aqui. Talvez tenhamos mais aqui. Olha só. Aqui diz assim, em Salmo 23, 1. Salmo 23, versículo 1. Conhecido de todos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E agora em João, né, no Evangelho de João 10, versículo 11, diz assim: eu sou o bom pastor. Olha só esse paralelo. Lá em Salmo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E agora em João, ele diz, lá o texto: eu sou o bom pastor. Tá certo? Quer mais? Vamos ver mais aqui rapidinho. Tá? Êxodo 32, 33. Tá? Diz assim: respondeu o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro, lá em Êxodo, tá? No Velho Testamento. E agora em Apocalipse 13, versículo 8, que nós já estudamos numa série aqui de Apocalipse, né? Se não me engano foi no final do ano passado, 2020,
Nós fizemos a série do Apocalipse, nós vimos isso lá. Então, lá em Apocalipse 3:8, diz assim: e adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida de quem? Do Cordeiro, né? Uma referência a Cristo, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, em Êxodo, ele fala sobre riscar o nome do meu livro. Tá? E aqui ele diz, aqui já em Apocalipse, que é o livro, né, escrito no livro da vida do Cordeiro. Então temos esse paralelo aí também. Para terminar, vamos ver mais um aqui. Apocalipse 4:11. Vamos pegar os dois lá em Apocalipse agora. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Lá no 4:11. 4:11, referindo-se a Deus. E agora em Apocalipse 5:12, diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto, olha lá, de receber o quê? Poder e riqueza, sabedoria e força e honra, e glória e ações de graça. Ora, são textos que fazem esse paralelo, Deus e Jesus, portanto, mostra claramente na Bíblia que Jesus é Deus. Está claro para vocês? Espero que vocês tenham gostado aí desse assunto, e ao longo das semanas nós vamos falando mais sobre esses assuntos que de alguma forma se opõem ao cristianismo, né, essas heresias, e outras coisas também relacionadas com a filosofia, com a ciência, nós vamos ver aí ao longo da nossa série. Então vocês estão vendo aí o quanto é importante nós sabermos isso para defender nossa fé. Porque se alguém vier com essa ideia com você, se você for falar do evangelho para alguém e alguém vier com isso aí, e as pessoas, muitas delas, conhecem essas coisas. E aí você tem como, de forma amável, né, mostrar, como nós temos lido aqui no nosso texto, que é predileto, né, sobre esses assuntos da apologética, mostrar a razão, né, da fé que nós temos nele, naquele cujo nome está sobre todo nome, Jesus. Amém? Bom, então, estejam atentos para as próximas edições, né? Estaremos trazendo coisas muito interessantes, ainda sobre a história da igreja, que, de alguma forma, muitos não conheciam bem, né? Essa época. Você vê que até aqui, ó, a igreja apostólica que se fala até aqui, nesse século IV, aí, até quase o século V, é aquela igreja do mundo, quer dizer, mundial, aquela igreja geral que nasceu lá com Jesus e com os apóstolos, e ela veio, né, fazendo o seu trabalho de defesa do cristianismo, da fé. Ainda não estamos naquela igreja católica romana. Ela virá mais à frente, provavelmente no próximo estudo já estaremos vendo as ações, né, a realidade ali da igreja católica apostólica romana, que vai se tornar ali a religião oficial do império. Aí já são outras coisas. Mas até agora, o que nós estamos vendo é essa igreja que fala apostólica, mas no sentido de universal, né? Ou seja, mundial, são termos até aí atuais, que a gente tem visto aí, outras igrejas com esses nomes, mas aqui é a igreja na sua totalidade, dos cristãos daquela época. Ok? Então tenham todos aí um final de domingo, né? Abençoado, e uma ótima semana na presença do Senhor. Um forte abraço a todos e até o próximo encontro. Não percam, se Deus assim nos permitir. Forte abraço.